Acho que agora tá, né? Ele tem que gravar. Vocês sabem se tá gravando? Tá, sim. Tá, beleza. Obrigada, gente. Bom, a Revolução Francesa ela foi uma das revoluções consequentes do movimento iluminista. Tá? O iluminismo ele foi um movimento de ideias, tá bom? Não é um movimento prático. É um movimento de circulação de ideias mesmo. Hoje em dia isso acontece muito com a gente, até porque a gente vive num mundo de muita comunicação, muito tecnológico. Eu acho que um bom exemplo para a gente falar de um movimento de ideias atual é a gente falar do feminismo, por exemplo, né? O que é o feminismo? É a ideia de que as mulheres têm que ter direitos iguais, né? Não é a ideia de que homem e mulher é biologicamente igual, não é nada disso. É a ideia de que as mulheres têm que ter direitos e oportunidades iguais. É uma ideia, né? E é um movimento que rola por aí. A gente compartilha essa ideia, né, nas redes sociais, a gente compartilha essa ideia em eventos culturais, em livros, em músicas, em filmes. Né? Então, isso é um movimento de ideias. Isso que aconteceu na Europa na época do Iluminismo. Ideias que iam de encontro com a realidade daquela Europa, que é uma realidade muito diferente dessa que a gente conhece hoje em dia. Naquela época, a Europa era absolutista, a Europa tinha total mistura entre Estado e religião. A Europa era dividida em castas, como é o caso da França. Então, você nascia numa classe social, você ficava nela para sempre. E, geralmente, a pior das classes sociais, que era a terceira classe, tinha que arcar com todos os impostos. Né? Então, as ideias iluministas eram ideias que contestavam essa realidade. Tá? Mas o iluminismo em si mesmo foi esse movimento de ideias. As pessoas se encontravam em cafés, as pessoas escreviam livros, professores nas suas salas de aula, compartilhando que a realidade deveria ser diferente. Essas ideias iluministas, elas deram origem a algumas revoluções. Tá? A Revolução Industrial na Inglaterra, que a gente pode, se vocês quiserem, a gente pode ver na próxima aula, e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi um marco muito, muito, muito importante. Hoje em dia a gente olha para isso e é história, né? Então, enfim, sendo história, não é tão impactante, até porque a gente vive uma realidade muito diferente. Mas na época, de fato, a Revolução Francesa foi assim, mudou tudo. Tá? Eu acho que vale a gente conversar um pouquinho sobre o termo revolução também. Existe revolta, tá? Revolta é quando tem alguma coisa e você não aceita aquilo passivamente, você se revolta, você pode fazer, você pode gritar, você pode bater, você pode fazer uma manifestação, né? Mas a revolução é quando tudo muda, quando tem uma mudança muito profunda no funcionamento político, econômico, social de uma sociedade, tá? É isso que a gente vai ver. A Revolução Francesa ela vai mudar tudo, tá? Ela vai mudar tudo. Vamos ver por quê, beleza? Qual que era essa França antes da Revolução? O que aconteceu que deu origem, né, à necessidade de revolução? A Revolução Francesa ela aconteceu em 1789, então isso também é importante a gente localizar, que é o final aqui do século XVIII, tá? Então são movimentos que acontecem no século XVIII, é um século muito marcado por isso. Aqui no Brasil também vai ter uma série de revoluções consequentes desse movimento iluminista, como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, posteriormente a Revolução Pernambucana. Então, contextualizar nesse momento histórico que a França era absolutista. Eu não sei se vocês já estudaram absolutismo, não sei se vocês lembram, mas o absolutismo era uma forma de poder muito, 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 muito concentrada, tá? Na figura do rei. Esse rei ele podia decidir qualquer coisa. Ele tinha conselheiros, ele tinha ministros, mas ele não precisava ouvir ninguém, tá? Significa que não tem uma constituição, entendem? Hoje em dia, as monarquias que a gente conhece, a monarquia da Inglaterra, a monarquia da Espanha, elas são monarquias constitucionais. Ou seja, tem o rei, mas o rei não manda em tudo. Ele tem que seguir uma constituição, tá? Ele não tem poderes de fazer o que ele quiser. É a mesma coisa no nosso presidencialismo. O presidente é uma figura muito importante? Mas ele pode fazer o que ele quiser? Não, ele está sob um código de leis. No absolutismo, não. O rei, ele não tinha lei para ele. Ele era lei. Tá? E isso, daí essa palavra absoluto, né? Ele era absoluto nesse poder dele aí. E claro que isso começou a dar sinais de problemas, né? Além disso, a sociedade ela era dividida em 3 estados. Desses estados, gente, não sei por que eles recebiam esse nome, tá? É o nome de classes sociais. Era uma sociedade dividida em classes. Sendo que se você nascia no terceiro estado, você nunca ia subir para os outros 2. Nunca, não era possível. Você não podia nem casar com alguém da nobreza.
Há raros casos na história o homem, de repente, conseguia casar com uma mulher do terceiro estado, mas isso era bem raro porque era uma coisa muito séria. Então, se a pessoa nascia no terceiro estado, ela nunca ia ascender à nobreza. Em algum momento, se tornou possível comprar títulos de nobreza. Mas isso era muito difícil, eram títulos muito caros e a pessoa ela era muito mal recebida na nobreza também, porque eles acreditavam que a nobreza era algo no sangue, não podia ser comprado. Então, mesmo que um burguês pudesse comprar o título de nobreza, ele ia ser super mal recebido pelos outros nobres. Isso era bem raro também. O clero é o pessoal, não sei se vocês sabem esses conceitos básicos, tá, gente? Eu vou falando, mas se vocês já souberem também, vocês me avisam. O clero é aquele pessoal que trabalha para a igreja católica. E quando a gente fala do clero, a gente está falando do alto clero. Bispos, né? O Papa, que era o primeiro estado, que era um estado também super favorecido. Os membros da nobreza podiam se tornar membros do clero se eles quisessem. Tá? Um membro do terceiro estado não ia compor o clero também. E aí o bizarro é que, se a gente olhar, é uma pirâmide, né? Quando a gente vê que uma sociedade ela é piramidal, quer dizer que a base ela é muito maior que o topo, ou seja, quanto mais baixa a classe social, mais gente tem nela. Isso quer dizer que o terceiro estado era o estado mais prejudicado, porque eram as pessoas que trabalhavam e pagavam os impostos, mas era o maior número de pessoas. Tá? Eu acho que isso é uma realidade que a gente vê muito hoje em dia também. Né? A gente sabe que a maior parte da população é explorada, infelizmente. Né? Não é algo diferente disso que a gente vê hoje em dia. E só esse terceiro estado que pagava os impostos. A nobreza e o clero viviam desses impostos. O rei estava acima, o rei nem entrava aí nessa classificação. Tá? Então você já tinha o absolutismo, que era um problema, porque as pessoas já estavam começando a pensar: por que eu tenho que ter um rei que decide tudo? Por que esse rei tem que ser filho de outro rei? Por que eu não posso votar em alguém? As pessoas já estavam começando a pensar com essas ideias. E essa desigualdade social vai começar a incomodar principalmente a burguesia. Porque eu tenho dinheiro, a burguesia era uma classe que tinha dinheiro, os camponeses não, os camponeses muito pobres, mas a burguesia tinha dinheiro, mas não tinha poder. E aí essa burguesia começa a falar: mano, por que eu não tenho poder? Né? Por que tem que ser assim? Por que a gente não pode estruturar sociedades diferentes? Tá? Além disso, vai ter um cenário de uma grande crise econômica, porque a França passou muitos anos em guerra com a Inglaterra. E a gente sabe que a guerra é uma coisa que sempre desencadeia problemas econômicos. Porque quando você está fazendo uma guerra, você tem que investir todo o seu dinheiro em armamento, em estrutura para os soldados. Você tem que pagar esses soldados, você tem que mandar gente. Então, assim, essas pessoas que estão na guerra, elas deviam estar fazendo outra coisa, né? São pessoas que têm profissões. E não, elas estão na guerra, então outras coisas estão paradas. Então, a guerra, ela consome muito da atenção política e também econômica. Isso se a gente não for pensar de um ponto de vista humano, né? Assim, perda de vida, é ruim de qualquer jeito. Mas, mesmo se está pensando do ponto de vista econômico, a guerra ela prejudica muitos países. É por isso que, hoje em dia, os países evitam entrar em guerras. Por isso que, eventualmente, os próprios países europeus quiseram criar a ONU, né? Porque se a gente continuar entrando em guerra, ferrou. E a Inglaterra tinha passado, a França e a Inglaterra tinham passado muitos anos guerreando e isso gerou uma grave crise econômica para a França. Essa crise econômica foi piorada por uma série de problemas climáticos, que na verdade tem a ver com o frio, não com o calor, que gerou seca e fome. Tá? Só que é importante a gente perceber quem é que está sofrendo isso aqui. É a classe baixa, tá? Porque quando tem fome, quando tem escassez de alimento, é a classe baixa que vai sofrer, né? A classe alta vai ficar com o alimento que tem, a classe alta tem dinheiro. Então, gente, eu gosto muito de pontuar isso sempre para os meus alunos. A gente viu a Revolução Russa na aula passada, me pediram para escolher um assunto, eu escolhi a Revolução Russa. Mas na escola, geralmente, a gente estuda a Revolução Francesa no 8º ano e a Revolução Russa no 9º. E aí, os alunos, quando eles vão estudar a Revolução Russa, eles falam: nossa, parece a mesma coisa, né, da Revolução Francesa. E muitas revoluções, elas são desencadeadas pela injustiça política, né, pela desigualdade social, e a fome geralmente acontece, né, quando o problema fica tão ruim, porque a fome, ela... Por que as pessoas não se rebelam todo dia? Porque elas têm medo, né? Elas têm medo do Estado, têm medo do exército. Só que quando as pessoas estão passando fome, elas perderam tudo. Elas não têm mais o que ter medo, né? É isso, acabou. Elas já estão morrendo de qualquer forma. Tá? Então, esse cenário aqui acabou dando origem à França revolucionária. Gente, se alguém tiver pergunta, pode fazer no meio, tá? Pode abrir o microfone e fazer. Eu também não estou conseguindo ver o chat, então se tiver alguma coisa no chat, alguém me avisa.
Essa imagem aqui é uma imagem importante. Geralmente cai em prova de vestibular uma imagem dessas. Tá? É uma representação dessa sociedade francesa que a gente acabou de falar. É a nobreza, o clero, né, o primeiro e segundo estado, aqui, abusando do terceiro estado. Tá? Deixa eu só ver se, por acaso, tem alguém tentando entrar na sala. Vocês sabem? Vocês conseguem ver se tem? Esse compartilhamento de tela do Zoom é muito ruim. Bom, não tô conseguindo ver. Tá? Então, essa é uma imagem que representa essa sociedade francesa. O primeiro e o segundo estado se explorando o terceiro, vivendo às custas do terceiro estado. E o que aconteceu? Então, assim, o motivo, gente, o contexto era esse que eu falei. Só que para você iniciar uma revolta, né, uma guerra, você tem um estopim, tem aquela coisa que, sabe, não aguento mais, vai ser a gota d'água. E aí foi aí a convocação dos Estados Gerais, tá? O que foi isso? A França está em crise. E o rei, ele era absolutista, mas é claro que ele está sabendo dessa crise do absolutismo e ele quer fingir que ele não é absolutista, ele quer fingir que ele ouve as pessoas. Então ele tinha essa estratégia que eram os Estados Gerais. Ele convocava uma assembleia com os 3 estados e a ideia era se discutir uma proposta para resolver a crise. Só que isso não era muito real, porque eles votavam essa proposta, mas o voto era por estado, não era por pessoa. Então, o primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha um voto e o terceiro estado tinha um voto. Isso não é justo, porque como a gente viu aqui... Peraí, como é que eu volto? Tá? Como a gente viu aqui, pô, tem muito mais gente no terceiro estado. Né? Não é justo que seja um voto para um voto. Né? E fora que o primeiro e o segundo estado, eles sempre votavam juntos, porque eles queriam a mesma coisa. E acabava que o terceiro estado, na verdade, não tinha nenhuma voz nisso. E aí, para resolver essa crise econômica, o Luís XVI, que era o rei da época, ele propôs, né, aquela solução básica. Vou aumentar os impostos. O Estado está com um problema financeiro, vou aumentar os impostos, que aí a gente arrecada mais dinheiro. Só que né, quer dizer que você vai cobrar mais impostos, na verdade você está sobretaxando o terceiro Estado, que é exatamente quem está mal. Né? E aí o terceiro Estado já sabia que isso ia acontecer, tá? Foi uma coisa planejada. Mas nesse momento, os representantes do terceiro Estado disseram não, a gente não vai aceitar essa proposta. Se levantaram da Assembleia e se fecharam numa outra sala e disseram que iam promulgar uma nova Constituição. Enquanto isso, o povo, né, os camponeses, o pessoal da rua, que já estava instruído para isso, já tinha sido avisado, estava nas ruas fazendo essa revolta mais, né, a nível de manifestação mesmo, que acabou se tornando, de fato, armada e violenta. Tá? Então, ao início da Revolução Francesa, aconteceu em 2 instâncias. Tanto o pessoal, representante do terceiro Estado, levantando da Assembleia e promulgando uma nova Constituição, quanto o povo saindo às ruas e manifestando. O marco da Revolução Francesa, isso aqui é bem importante. O marco, como vocês estão podendo perceber, a gente está vivendo aqui uma pandemia, né? A gente está vendo que os eventos históricos, eles raramente têm um marco de verdade, né? Assim, ninguém saiu na rua um dia e pensou, eu vou fazer a Revolução Francesa. Ninguém pensou nisso. É porque as pessoas não tinham ideia do que ia se desenrolar. Tá? Mas aconteceu uma coisa muito impactante, que no dia 14 de julho de 1789, os manifestantes tomaram essa prisão. A Bastilha era uma prisão. E os manifestantes entraram nessa prisão, tomaram posse dela, pegaram as armas. E essa prisão era o grande símbolo do absolutismo, porque todo mundo que era contra o governo era preso lá. Então, os historiadores, depois que tudo isso aconteceu, olharam para isso aqui e dataram dia 14 de julho como o início da Revolução Francesa. Tá? Então, pode ser que isso caia assim no vestibular. Né? Então, a Revolução Francesa ela começa no dia 14 de julho de 1789, o dia que a população fez a tomada da Bastilha. Bom, uma outra coisa que é importante a gente perceber é que a Revolução Francesa ela não foi um evento assim que aconteceu rápido, ela durou 10 anos. Foi 10 anos de revolução.
que isso quer dizer, 10 anos de revolução? Quer dizer que você tinha uma ordem, você tinha um rei absolutista. Esse rei absolutista ficou séculos no poder. Aí tiraram o rei absolutista, mas ninguém, não ficou nada fixo. Eles ficaram tentando modelos. Isso é o período revolucionário, tá? Quando você está tentando ver o que acontece ali. E ela passou por diferentes fases. Além dela ter sido muito longa, ela passou por diferentes fases, tá? Aqui a gente vai explicar cada uma dessas fases agora. A primeira fase foi a monarquia, o rei Luís XVI ficou no poder, só que tendo que seguir uma constituição. A segunda fase foi o governo dos jacobinos, que é a galera que hoje em dia a gente chamaria de esquerda. E a terceira fase foi o governo dos girondinos, que é a galera que hoje em dia a gente chamaria de direita. Já vou dizer por que esquerda e direita, já vou explicar esses termos para vocês. O que foi a monarquia constitucional? Desculpa, gente. O rei, o que eles pensaram? Eles pensaram, cara, esse rei, ele teve a vida inteira no poder dele, né? A vida inteira mesmo. Não só esse, os outros, né? Luís XIV, Luís XV, a França só conhece a ideia de ter um rei. A gente não pode tirar o rei para mudar, assim. A ideia deles não era fazer uma mudança radical. Era vamos manter o rei, mas acertar as coisas, né? Fazer uma constituição. Uma constituição que dê para as pessoas direitos mínimos. Né? A ideia da Constituição era dizer que todo mundo é igual perante a lei. Não tem mais isso de primeiro e segundo estado. Todo mundo tem a mesma igualdade perante a lei. Todo mundo tem que pagar imposto igual. Então, a ideia era que o rei aceitasse uma Constituição e continuasse governando. O rei fingiu que aceitou, tá? Porque ele não era bobo. Ele não queria ser preso, ele não queria morrer. Mas ele não estava aceitando de verdade. Imagina, o cara era dono da França num dia, no outro ele está sendo obrigado a seguir uma Constituição. Né? E aí ele ficou como esse rei constitucional, ele ficou topando fazer isso aqui por um período de 3 anos. Tá? Foi bastante tempo até. Só que nesses 3 anos ele estava planejando uma contra-revolução. Com quem? Com outros países, por exemplo, a Áustria. Esses outros países vizinhos da França estavam com muito medo da Revolução Francesa se espalhar, como de fato ela se espalhou. Né? O nosso modelo político atualmente, de ser uma república democrática, ele saiu da Revolução Francesa mesmo. Né? Então, outros países estavam interessados em acalar a Revolução Francesa. E aí ele estava em conversações secretas, né, com esses outros governos, e em 1792 ele tentou fugir para a Áustria para poder começar a coordenar isso. Só que ele foi pego logo antes de cruzar a fronteira e foi preso. Tá? E aí a gente vê o que aconteceu. Quando ele foi preso, os líderes da Revolução... Gente, até aqui tudo bem? Alguém tem uma pergunta? Tem alguma coisa no chat? Eu não tô vendo. Só queria falar que acho que tem gente tentando entrar. Peraí, eu não tô entendendo como voltar para a reunião. Pra deixar. Consegui. Obrigada, viu? E pessoal, desculpa, eu não tinha visto vocês na fila, porque eu tô com a tela espelhada. A gente tá falando sobre a Revolução Francesa. Agora, como eu tiro isso daqui? Gente, eu não sei mexer no Zoom. Como é que eu tiro isso agora? Ai, que desespero. Oi. Tá tudo bem? Alguém tem uma pergunta? Desculpa, pessoal, a inabilidade aqui, parece que a pessoa que era para acompanhar a gente não pôde vir. E aí fica difícil dar aula e... Professora, é Roberta que está falando. Boa noite. Me tira uma dúvida, foi a partir dessa reorganização aí, dessa informação que está nesse slide, que nasce o termo de direita, de esquerda, de centro? Isso. Tá? O que eles fizeram, os líderes? Sempre a gente toda revolução tem um líder, né? Todo movimento tem um líder. A gente pode ver isso desde, sei lá, se você vai ver crianças querendo fazer um movimento dentro da escola de aumentar o recreio, né? Até
os movimentos políticos, de fato, sempre tem um líder, né? Uma liderança natural ali, né? Uma galera que se destaca mesmo na organização. E a liderança do movimento falou, então, beleza, o rei está preso, a monarquia não funciona, né? O rei não topou, não funciona, a gente vai declarar uma república. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Pode ser que vocês saibam, gente, desculpa, eu falo muitas coisas básicas, tá? Eu faço isso também com os meus alunos de médio, eu acho que é muito importante a gente falar os termos básicos. O que quer dizer uma república? A república é um governo no qual o governante ele é eleito e ele fica um período limitado de tempo no poder, tá? A república não necessariamente é democrática. Ele ser eleito não significa que ele precisa ser eleito pelo povo. Pode ser que ele é eleito por uma comissão, pode ser que ele é eleito por um setor social, tá? Mas ele é eleito, ele não é hereditário. Essa é a grande questão. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem uma república democrática. Tá? Então, de fato, o nosso governante ele é eleito, ele fica um tempo limitado de tempo no poder, e quem o elege são os cidadãos. Tá? Mas é uma junção de república e democrática. Mas isso era novo. Declarar uma república num lugar que nunca tinha tido um governante eleito, né? Isso foi muito novo. Mas eles declamaram essa república, e para organizar a república ela precisa de uma instituição, né? Para você trocar as ideias, né? Decidir exatamente quem vai votar em quem é candidato. Eles criaram a Convenção Nacional, que seria o que a gente teria aqui como a Câmara dos Deputados, vamos dizer assim, né? Para eles era a Convenção Nacional. Que era esse órgão onde eles levantavam problemas, discutiam soluções, criavam leis, tá? E acontece que, por uma situação natural, eles acabavam sentando, né? Pessoal da mesma opinião aqui, pessoal da mesma opinião aqui, pessoal da mesma opinião aqui. Isso é uma outra coisa que a gente pode entender hoje em dia naturalmente. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de uma reunião política. Eu já participei muito de política. É impossível sentar perto de quem você está se opondo, né? É bem desagradável. Então, as pessoas tendem a sentar pertinho de quem elas concordam mesmo. De novo, isso não é diferente da escola ou de uma viagem, né? Você vai sentar com quem você quer conversar, com quem você concorda. E aí, surgiu essa divisão que hoje em dia virou super polêmica, né? Direita, esquerda e centro. A origem disso é na Revolução Francesa. Isso é possível de ser uma questão de vestibular, sim, tá? Então, primeira coisa, lembrar que direita, esquerda e centro é originário da Revolução Francesa. Antes disso, não tinha esses termos, tá? E aí, o que quer dizer? Na direita, sentavam esse grupo que a gente chama de girondinos, ou a alta burguesia. A burguesia é uma galera que tem dinheiro. Eles são uma galera que tem muito dinheiro, tá? À esquerda, sentavam os jacobinos, que também é burguesia, todo mundo aí ou é burguesia ou é ex-nobre, que prefere colaborar do que ser preso. E tem alguns membros do campesinato que passaram a fazer parte do movimento, mas bem raro, tá? E o centro é uma galera misturada, tá? O centro tem um pessoal que misturado. O pessoal da direita, os jacobinos, os girondinos, eles estão pensando na propriedade privada, tá? Eles querem pensar em investir na indústria, eles querem pensar no direito à propriedade privada, que é a pessoa poder ter empresa, a pessoa poder ter uma responsabilidade fiscal. Eles estão preocupados com isso, ou seja, eles estão preocupados com a sua economia, tá? Enquanto que os jacobinos, que é essa burguesia média, baixa burguesia, eles têm outras preocupações, eles têm uma preocupação de maior nível social, tá? De tornar essa sociedade mais igualitária possível. Essa é a preocupação deles. E a galera do meio, chamada de pântano, eles é o famoso centro, né, que a gente fala hoje em dia. Eles iam de acordo com os jacobinos numa votação, iam de acordo com os girondinos na outra, dependia muito, eles não tinham uma posição instaurada. Tá? Um aluno meu me perguntou outro dia, mas é contraditório necessariamente a pessoa querer a propriedade privada ou direitos sociais? Não é. Tanto que hoje em dia a gente tem vários níveis de esquerda e vários níveis de direita. Né? Tem países que a gente pensa, esse país é de extrema esquerda. Não, esse país é de uma centro-esquerda. Esse país é de uma direita moderada. Esse país é fascista, né? Então depende do nível, não é 100% contraditório, não. Mas, gente, um governo ele tem que priorizar. Ele tem que priorizar ou o liberalismo econômico ou os direitos sociais, porque o governo ele tem um poder aquisitivo, ele tem um dinheiro, né? E aí, se você vai botar esse dinheiro em obras públicas, né, por exemplo, construir as universidades ou fazer obras sociais como, por exemplo, Bolsa Família,
você está direcionando esse dinheiro para ele. Você não vai estar direcionando ele para construir indústria, tá? Né? E se, pelo contrário, você está direcionando esse seu dinheiro na construção de indústrias, no apoio fiscal, na exportação, aí você também está deixando de usar esse dinheiro para obras sociais. Então, existe, no mínimo, uma prioridade. Tá? Mesmo que você não seja contraditório, você não precisa fazer um ou outro, mas você vai priorizar um ou outro. Tá? Daí, então, basicamente, direita é uma preocupação econômica muito direcionada à propriedade privada, e a esquerda é uma preocupação de caráter mais social, porque a esquerda acredita que uma vez que a sociedade esteja igualitária, a economia vai evoluir. Tá? E o centro, ele variava de opinião. Então, essa é a origem dos termos direita, esquerda e centro. A esquerda também ficou conhecida por ser a oposição, tá, do governo. Bom, aí, nesse primeiro momento, o que acontece? Eles fazem uma votação, né? Qual que era a votação? O que a gente faz com o rei? Tá? Isso que vai acontecer. E os jacobinos ganharam a votação. Eles votaram que o rei deveria ser decapitado, que o rei deveria ser morto. Isso dividiu muito as opiniões. Porque, por mais que todo mundo ali fosse revolucionário, gente, imagina, seja Dilma ou Bolsonaro, não importa a pessoa. Uma coisa é a gente pensar, não gosto desse cara, quero que ele saia. Beleza. Outra coisa é a gente matar essa pessoa, né? Então, aquilo foi muito forte, mesmo para quem era contra o rei. Né? O fato dos jacobinos terem matado o presidente foi, tipo, muito pesado. E isso dividiu muito os jacobinos dos girondinos. Mas os jacobinos ganharam a votação, o rei foi decapitado. Tem um filme muito legal, acho que isso é um filme, sobre a mulher dele também, que ela é decapitada. Maria Antonieta? Maria Antonieta, obrigada. A Maria Antonieta é bem legal, dá para entender bastante o processo revolucionário. E esse evento da decapitação deles, né, e a questão da desigualdade social e da fome na França. E para que ele foi feito de uma forma maneira de assistir, então ele não é penoso, não. E aí a gente teve o governo dos jacobinos, que se estendeu por um ano, foi pouca coisa, 793, 794. Vocês estão vendo a tela, né? Porque ele tá me dizendo que tá pausado. Sim. Beleza. Tá bom, Roberto. Os jacobinos, eles eram de esquerda, tá? Eles eram liderados por essa pessoa, o Robespierre. E o Robespierre, ele tem muitas questões, assim, mas ele era da forte opinião, como muitos líderes ao longo da história foram, de que não devia dar lugar para a oposição. Tá? Não tem o governo precisa ser forte. A Eduarda tá me avisando que tem alguém tentando entrar. É muito complicado, gente. Ele era da opinião que não era para dar espaço para oposição. Tá? A gente vê isso em várias revoluções, também na Revolução Russa, também em revoluções de direita. Não é para ter oposição. A gente precisa instaurar a igualdade social a qualquer nível. Porque muita gente não quer a igualdade social. É isso que se pensa, tá? Muita gente não quer. A gente vai ter que instaurar a força, porque depois que tiver igualdade social, as pessoas vão perceber que é muito bom para todo mundo. Tá? Então, essa era a ideia do Robespierre. Ele tinha uma ideia bem forte, né? E aí, acabou que ele foi um período de muita violência, porque se a pessoa manifestasse qualquer oposição, ela era presa e bastante vezes decapitada, guilhotinada. O guilhotinamento ele era muito, muito, muito comum na Revolução Francesa, tá? Tem até uma piada de historiadores, né? Fala que Jesus foi assassinado na cruz porque era o método de assassinato dos romanos, era comum. Jesus não foi o único crucificado, todo mundo era crucificado no Império Romano. Né? E ele fala que se tivesse sido na Revolução Francesa, o símbolo sagrado seria uma guilhotina. Né? Era muito comum acontecer em praça pública. Então, muita perseguição à oposição. Só que, ao mesmo tempo, pessoal, ele também foi o período com maior conquistas sociais. Que conquistas sociais eram essas?
Então, a separação entre igreja e Estado, por exemplo, que também nunca tinha acontecido na Europa. Primeira vez pensar, peraí, política é uma coisa e religião é outra. Tá? Foi a primeira vez que se pensou nisso. Divórcio, super revolucionário, pensar que as pessoas tinham direito de se divorciar. Educação universal, que significa que todo mundo tem acesso à educação, não importa se nasceu na família X ou na família Y, não importa se é homem ou se é mulher. Tá? Então, ele é um período muito dúbio, né? Porque ele foi um período de muita violência, muita oposição, mas também um período de maior conquistas sociais. E aí tem uma coisa que é importante da gente perceber, que toda a Revolução Francesa foi muito violenta. Toda. Por que esse período foi conhecido como terror? Alguém sabe? Bom, porque quem ganha a Revolução são os girondinos, é outra galera. E quem ganhou a Revolução que deu os nomes para as coisas, né? Então, esse período foi conhecido como terror porque quem tinha medo dele eram os girondinos. E os girondinos ganharam a Revolução. Então, eles conseguiram escrever a história, tá? Mas foi um período muito violento, sim. Acontece que os outros também foram. Né? Aconteceu que os girondinos, nesse meio tempo, estavam ali, né, sendo de oposição, odiando tudo que estava acontecendo, e ficaram se organizando para dar um golpe. Né? E os girondinos acabaram recebendo o apoio da antiga nobreza, porque era bem menos pior um governo da alta burguesia do que esse governo da baixa burguesia querendo igualdade social para todo mundo, né? E eles conseguem tirar os jacobinos do poder através de um golpe mesmo. Tá? Eles ficam bastante tempo, 5 anos, e promulgam uma nova Constituição, nada a ver com a Constituição dos Jacobinos. Tá? Eles revogavam a maior parte das leis e criaram outras, né, dando muita importância, como eu falei, à propriedade privada, estabelecendo eleições indiretas, muito investimento na indústria e apoiando o exército. Por que apoiando o exército? Porque eu falei para vocês lá atrás que os outros países querem conter a revolução, porque os outros países estão com medo da revolução. Então, ao mesmo tempo que está tudo isso acontecendo dentro da França, tem vários países tentando invadir a França. Tá? E aí os girondinos têm essa política de tentar parar essas guerras também. Eles ficam 5 anos no poder. Mas, o que acontece, gente? Esse período todo que eu falei para vocês, esses 10 anos de revolução, eles são 10 anos, deve ter sido horrível viver nessa época. Muito ruim. Tá? Eles são 10 anos muito violentos, porque a galera dentro da França tá brigando. Muito violento mesmo. Mesmo aqui, os girondinos também não suportavam a oposição. Eles também guilhotinaram as pessoas. E muitos camponeses que eram contra o movimento, eles só matavam, sabe? Mas é aquilo. Qual que é a diferença entre o guilhotinamento dos girondinos e o guilhotinamento dos camponeses? Né? É que nem hoje em dia, se a gente fala, se um político for assassinado, isso vai ser um crime. Agora, se alguém na favela é assassinada, ninguém liga, mal sai no jornal. Né? Por que um é mais violento do que o outro? É mais ou menos isso. É que nem a gente dizer que, sei lá, né? Que o Brasil não é violento hoje porque os políticos não morrem. Morrem várias pessoas por dia por bala perdida, né? Assim, então, na verdade, quem é assassinado aqui que está fazendo essa relevância. Esse período foi igualmente violento. E é isso, e esse clima de guerra, esse clima de guerra civil, os jacobinos estavam, sim, se organizando para dar um outro golpe. As guerras externas, uma crise econômica desgraçada, vocês imaginam, porque né, a gente está vivendo isso hoje. Né? Pandemia atrapalha a economia, muita confusão. Então, assim, eles em guerra dentro, guerra fora, a economia completamente estagnada. Então, voltou esse problema da fome, período muito ruim. E aí os girondinos pensaram o seguinte, cara, não tá rolando, né? A gente tá enfraquecido, em algum momento a gente vai perder. E aí os jacobinos vão ganhar e a gente vai ficar nesse looping sem fim. Então os girondinos, que são a alta burguesia, pensaram neles mesmos darem um golpe. Eles dão um golpe neles mesmos, tá? O nome desse golpe é de 18 Brumário, que era uma data. A Revolução Francesa criou um calendário novo. Tá? O 18 Brumário é uma data desse calendário. E aí é isso. E aí os jacobinos resolvem dar um golpe neles mesmos, colocando uma pessoa no poder para centralizar esse poder de uma forma muito sinistra. Eles pegam o Napoleão Bonaparte, que era então imperador da França, né? Que veio a ser o imperador da França, falei errado, me confundi aqui. Que era um general do exército que estava se destacando muito. Tá? Se vocês quiserem, na próxima aula a gente pode falar um pouquinho do Napoleão. Posso até falar agora, se vocês quiserem, 5 minutinhos.
Eu queria, na verdade, abrir para vocês fazerem perguntas, mas... o Napoleão, ele sendo muito bem sucedido em derrotar outros exércitos, em conquistar lugares. E ele era muito... O que a gente fala? Ele era uma pessoa muito carismática, ele falava bem, sabe? Então, é muito importante isso numa liderança, né? Que a população olhe para aquela pessoa e fale, pô, caramba, que maneiro. Então, eles pegaram Napoleão como símbolo desse golpe do 18 de maio e estabeleceram ele como um general governante da França de forma ditatorial mesmo, tá? Professora, Oi. é verdade que o Napoleão era racista? Sim, a Europa, né, era bem racista. Eu posso até abrir aqui para vocês, pra gente falar rapidinho do Napoleão. Eu vou explicar essa coisa dele ser racista. É importante a gente contextualizar, gente, que essa Europa que a gente está falando é uma Europa que coloniza a África e a América, né? Na mentalidade europeia, qualquer coisa que seja fora da Europa é ruim. Isso até hoje. Não acho que seja tão consciente como naquela época. É bem inconsciente, tá? Mas vem desse lugar, de que eram povos atrasados. Então, o Napoleão, ele acreditava, ele conquistou, por exemplo, o Egito, né? Ele acreditava que você tinha que ensinar para as pessoas o francês, a cultura francesa, porque eu era mais evoluído, assim, né? O Napoleão, gente, eu acho muito interessante a gente olhar para a pessoa, porque a gente entende que não tem mito, não tem santo, não existe isso, né? As pessoas são pessoas, assim. E o Napoleão, ele nasceu em Córcega, ele foi do colégio militar, ele foi militar a vida inteira. É interessante perceber que no começo ele não era pró-revolução, mas em 1791 ele acabou se juntando à causa, mas ele se juntou aqui do lado dos jacobinos. Só que ele acabou sendo preso, ele era um bom general, como eu falei para vocês, então os girondinos ofereceram para ele passar para o lado deles, ele topou, e aí ele foi nomeado comandante do exército francês. Ele casou com a Josefina, teve um romance maravilhoso com ela. Se vocês pesquisarem no Google, tem as cartas que ele escrevia para ela. Cartas maravilhosas. Assim, acho interessante que a gente pensa no Napoleão, esse general, né? Fazia várias guerras. Completamente apaixonado, né? Super romântico. Ela traiu ele ficou de coração partido. Então, assim, o cara vivendo várias coisas. Ele se destacou aqui por conquistar o Egito, né? Por isso que o Egito tem bastante influência francesa. E aí voltou aclamado para Paris, onde ele foi recebido como governante, né? E aí o governo dele tem 3 fases. Não é um governo unificado. 3 fases. Eu acho. O que vocês acham? Não dá tempo ainda. Ele foi eleito, ele foi colocado no poder por um golpe com outros 2 cônsules, tá? Mas ele era o primeiro cônsul, então ele tinha mais poder. E aí, ele, na verdade, foi a população com um plebiscito. Eu não sei se vocês sabem o que é o plebiscito, é quando você, de fato, quer criar uma lei e aí você pergunta para a população mesmo. Eu já votei em vários plebiscitos, assim, eu lembro, o primeiro plebiscito que eu votei era sobre liberação de armas, ou não. Eu devia ter uns 18 anos, assim. E aí ele foi para o plebiscito perguntar se ele podia, de fato, acumular os poderes. E a população topou. A população gostava do Napoleão. Ele foi muito eficiente em agradar todo mundo dentro da França. É um governo internamente marcado por muita coesão, porque ele conseguiu dar um pouquinho de tudo para todo mundo. Então, ele sim protegeu aqui o direito à propriedade privada, como a gente falou, investiu na indústria, mas também ratificou a reforma agrária, que agradou os camponeses. E ele investiu no exército, porque ele era militar e ele era expansionista, de qualquer forma. Tá? Então, foi um governo internamente muito forte. Até hoje, os franceses têm bastante orgulho dessa fase napoleônica. É muito interessante essa imagem, porque o Napoleão ele se autocoroa, querendo mostrar que nem o padre estava acima dele. Ele era realmente a pessoa mais importante. E externamente, o governo dele é super expansionista. Quer dizer que não é só que ele estava mais tentando conter as guerras, ele de fato queria expandir a França. E ele expande bastante. Tá? Bom, aí a gente volta nisso aqui na aula que vem. Só eu vou fazer um resumo aqui do que a gente falou
da Revolução Francesa, que aí vocês fazem perguntas. E eu acho que eu fiquei devendo para vocês as questões da outra aula, né? Eu falei que ia mandar para a Duda e não mandei. Eu vou mandar e aí eu mando questões da Revolução Francesa também com gabarito. É só para fazer um apanhadão aqui do que geralmente cai no vestibular. Essa coisa da sociedade dividida em estados cai bastante. Às vezes essa imagem aparece também no vestibular. Tá? Nobreza, clero, abusando do terceiro estado. A questão da direita, esquerda e centro. Isso acontece muito. Então, esquerda, preocupação Professora, Maria. a tela para algumas pessoas, inclusive para mim, está aparecendo cinza. O seu vídeo está normal, mas a tela de compartilhamento não está aparecendo nada. Voltou? Voltou? Agora sim. Agora sim. Tá, gente. Então, só para falar aqui, né, o geralzão, fazer um resumão do que a gente falou. Uma sociedade muito dividida em estados, né? Esses estados muito injustos, né? As pessoas não podiam mudar de classe social, só o terceiro estado pagava imposto. Um governo absolutista, que já era uma ideia que as pessoas estavam vendo que não era maneiro. E aí uma revolução muito longa, uma revolução de fases. A data também é importante. A Revolução Francesa começa com a tomada da Bastilha, que era uma prisão, que era o símbolo da Revolução Francesa, do absolutismo, porque as pessoas que se opunham ao governo eram presas lá. Uma revolução longa de 10 anos, que se divide em monarquia constitucional, governo dos jacobinos e governo dos girondinos. É legal lembrar que os jacobinos, eles eram a baixa, média burguesia e os girondinos a alta burguesia, a galera mais rica, tá? E que é isso, os jacobinos, eles queriam mudanças a nível social e os girondinos a nível econômicos, liberais da propriedade privada. Tá? E a galera do meio votava aí, dependendo da votação. Às vezes com um, às vezes com outro. É legal lembrar que esse período jacobino ele foi um período de muita perseguição à oposição, um período muito violento, mas de maiores conquistas sociais mesmo. Tá? Divórcio, educação universal, separação entre igreja e Estado. E que eles são derrotados pelos girondinos que dão um golpe e que os girondinos desfazem essas conquistas e fazem outra constituição em defesa, de novo, à propriedade, à indústria, pensando de um ponto de vista muito mais do mercado. Também um período muito violento, pode ser que isso caia também no vestibular, tá? A contestação de por que só o terror é violento. Né? Porque, na verdade, quem escreveu sobre a Revolução foram os girondinos. Então, a Revolução Francesa inteira foi violenta. E ela termina com o golpe que coloca o Napoleão Bonaparte no poder. A Revolução termina quando o Napoleão está no poder. Isso que a gente conhece como Revolução. A partir de então vai ter outra coisa, que é o período napoleônico. Que, como eu falei para vocês, internamente ele é muito coeso, as pessoas gostam do Napoleão porque ele tem uma política de conseguir agradar diferentes classes sociais, e externamente ele é marcado por um militarismo, querer expandir a França. Tá? Agora, sim, pessoal, deu aqui a nossa hora, e aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm perguntas, se comentários também são bem-vindos. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês entenderam? Tá tranquilo? Tá bom. Gente, eu fui instruída a fazer a aula até às 7 mesmo, tá? Não sei se é isso mesmo, mas se alguém quiser que eu fale mais alguma coisa também. Eu vou de verdade passar os exercícios para a Duda, tá? Essa semana. Tanto da Revolução Russa como da Revolução Francesa. São exercícios que têm gabarito, tá bom? E aí, eu vou até compartilhar com ela um tipo de arquivo que eu possa ir anexando questão aí, conforme a gente for evoluindo com as aulas, eu vou anexando questões. Tá bom? Então tá, gente, se ninguém tem nenhuma dúvida.
Sem dúvida. Beleza. Tá, pessoal, boa noite. E a gente se vê, então, daqui a mais 2 semanas. Boa noite, professora. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigada, professora. Boa noite.